Deus, Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos também o auxílio dos benfeitores espirituais da Casa do Caminho que nos auxiliam hoje, todos os dias de trabalho, de nossas vidas, que nos acompanham diariamente. E rogamos a Jesus o seu amor, a sua luz, a sua paz possa se estender sobre todo o planeta, sobre as nossas famílias, aos nossos lares, aos asilos, aos orfanatos. Enfim, Senhor Jesus, todos os teus filhos possam receber o consolo de acordo com o seu merecimento. Seja conosco, hoje e sempre. Hoje a gente vai ver o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Um capítulo assim, interessante para a gente estudar, nos traz algumas reflexões, né? E é o segundo item desse capítulo, a segunda lição. Eu tinha separado um texto para leitura, que dizia muito sobre o texto de hoje, o tema de hoje, esqueci. É bom fazer a leitura do Evangelho, né? Eu não ia fazer inicialmente. Os inimigos desencarnados. Item 5. Ainda outros motivos têm o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Saber, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, que assim como a criança que corrige seus defeitos, o homem mau reconhecerá o dia dos seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este pode perseguir com seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. E assim a vingança que tome fábio ao seu objetivo, visto que, ao contrário, e por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo invisível. O mundo visível e o mundo invisível, que é a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa. E a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito de Cristo, a amar os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que mesmo ao seu malgrado não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Podendo, com o mal proceder, o homem irrita seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoa. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maledicência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso o deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do mundo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Os deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem efeito, unicamente impedi-los de praticar o mal.
espiritismo. Quando eu estava estudando esse tema, eu me pus a fazer uma reflexão. Será que eu tenho inimigos? Reportando para essa vida. Aí eu fiquei pensando nas minhas relações de amizade, de família. Eu descobri assim que inimigos, eu acho que eu não tenho, uma maioria da gente. A gente pode ter, de repente, algum desentendimento, alguma coisa que a gente fez para alguém, mas que eu não considero assim um inimigo mortal, que é uma pessoa que eu odeio, que é uma pessoa que eu não suporto, que é uma pessoa que eu não quero falar com ela, que é uma pessoa que eu atravesso a rua para não encontrar com ela. Eu não encontrei isso na minha vida, mas isso não quer dizer que mesmo que nós, na nossa análise, não encontremos assim, alguém por aqui, para trás, que a gente fala, eu odeio, o inimigo mortal, não suporto, mas quem nos garante que a gente não os tem na vida passada? Quem nos garante que aquela pessoa que hoje, às vezes, a gente tem uma certa resistência, conversa, fala, não vai muito com o meu sangue, mas não é teu inimigo. Não será aquela pessoa que está ali, que já foi teu inimigo em uma outra vida, que está ali justamente para ter abraços, para se desfazer desse mal-estar? Eu penso que a maioria de nós tem assim, de repente, esse mal-estar com algumas pessoas, um certo desconforto. É claro que nós ainda temos, né, nesse órgão nosso, nesse nosso planeta, mesmo no nosso país, pessoas que ainda por dia foram encarnadas, esse sentimento, essa mágoa profunda, esse ódio, como se dá para fulano. A gente tem um passado de que as pessoas se tornavam inimigas por posse de terra, por bens, e hoje a gente tem uma vertente diferente. Às vezes as pessoas não são amigas, não são inimigas, mas também se dão também pelo poder, pelo dinheiro, uma outra forma de ter essa antipatia. E qual é o nosso grande objetivo aqui enquanto encarnados? Creio eu que seja exatamente isso. Nós temos uma nova oportunidade de corrigir, de aprender a perdoar, né? Essas ressalvas, esses desencontros que a gente mantém às vezes com uma pessoa, mesmo que leve, a gente precisa aprender a trabalhar isso. Porque eu posso, de repente, eu não posso responder por ninguém, depois ser parte, ninguém vem aqui. A gente mal responde pela gente mesmo, pelas nossas atitudes. Então a gente não pode imaginar o tamanho da mágoa que uma pessoa é capaz de lidar no coração. Parte ela para o outro lado com essa mágoa, com esse rancor, ou mesmo nós, né? Quando a gente fizer a nossa partida, como é que a gente vai se portar? Eu estava conversando com o meu irmão esses dias, a minha mãe e a minha irmã mais nova sempre tiveram assim, muitos problemas de relacionamento, de ficar meses sem se visitar, sem ligar, aquela coisa toda. E nos últimos tempos da minha mãe, ela ajudou muito, ela cuidou muito da minha mãe. Assim, horas antes da minha mãe partir, está chamando por ela. Aí eu penso, olha como Deus é maravilhoso. Souberam ali, tiveram uma oportunidade, poucos meses, mas foi uma oportunidade que tiveram de trabalhar esse desencontro, né? Não é assim, não é que não ama. Esse sentimento que acho que não é totalmente bom, uma ressalvazinha, uma mágoazinha que ficou ali, quem sabe, de outras vidas, mas aproveitou-se esse tempinho para corrigir. E é isso que a gente precisa fazer. A gente não sabe até que dia a gente vai estar aqui, até que segundo a gente vai estar aqui. Às vezes a gente deixa passar as oportunidades, né? E carrega depois isso. Isso vai. Porque na nossa partida vai depender muito de como nós vamos estar, né? Se a gente está leve, em paz, clamando misericórdia a Deus, quem sabe a gente se desapegue desses rancores mais fácil, né? Na vida, na paz espiritual. E ao contrário do que a gente faz essa passagem, penso eu, cheio de rancor, igual a gente vê nos trabalhos mediúnicos, irmãozinhos que às vezes estão desorientados e perdidos, irmãozinhos que às vezes estão desorientados, querendo se vingar de coisas que passaram há muitos anos atrás, mas que ele não tem consciência. O tempo que passou, não se localizou, não entende, está numa outra dimensão. Então a gente sim, de nós que estamos estudando a doutrina espírita, a gente já tem um leve conhecimento de como a gente deve se portar, de como a gente deve se melhorar, né? Enquanto pessoas que estão encarnadas.
eu me baseei também aqui nos estudos, eu fui buscar algumas reflexões no livro dos Espíritos. Peguei também uma passagem de Mateus. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Quando Jesus disse: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, e ele ainda reflete, né? Ainda vai mais: amai os vossos inimigos. Jesus não quer dizer com isso que a gente tem que morrer de amores e beijinhos e colocar essa pessoa dentro do nosso lar, mas que a gente precisa aprender e trabalhar o perdão, que a gente precisa saber se colocar no lugar do outro. Por que não resolver as tendências que a gente possa ter por aqui? Partir mais leve, sem essa carga do rancor e da raiva. A gente precisa aprender a suportar algumas provações que a gente tem que passar. Seja aquela pessoa que está ali a me perseguir, não estou eu ali tendo uma oportunidade maravilhosa de me redimir do que eu já fiz uma vida passada, e a gente não cultiva esse entendimento. Quando a gente se pergunta se a gente tem inimigos, foi o que eu falei agora há pouco, eles não são os nossos desafetos do presente ou do passado, que não concordam conosco, que estão tristes, magoados e irritados. A gente tem inúmeras oportunidades, a gente não sabe aproveitar. Mesmo eu penso que do outro lado da vida a gente vai continuar, a nossa essência vai, a gente não vai se desfazer por aqui, a gente vai só deixar essa capa, esse corpo. Mas seria muito bom se a gente conseguisse chegar na nossa morada nova, sabendo diferenciar, sabendo a importância do perdão, né, de ser fraterno, de ser benevolente, tolerante para com as falhas dos outros. Porque hoje a nossa tela mental não permite ter esse acesso. Mas se a gente já tivesse esse acesso, eu creio que a gente seria capaz de visualizar e de ter o entendimento do que a gente já fez. A gente não procurou inimizade por conta de entregas, por conta de bens, por conta de dados e outras coisas, né? Será que a gente já não foi o inimigo de Jesus ou da sua doutrina no passado, né? A gente já não foi revoltado com a doutrina do amor, com a boa nova? São questões que a gente vai se perguntando. Lá no livro dos Espíritos, na questão 459, os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Nesse sentido, a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então a gente está aí rodeado de irmãozinhos, e a gente vai estar ali atraindo para perto da gente, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com a nossa vibração. Estou vibrando no amor, estou alegre, estou feliz. Estou eu ali sendo atendida, sendo curada, sendo orientada, né? Mas estou eu ali com muito ódio, com xingamentos, procurando amizades. Com certeza, esses momentos de revolta, eu vou estar ali chamando para próximo aos meus pensamentos, me induzindo, me incluindo tudo aquilo que é possível para a minha saúde mental, para a minha saúde física. Às vezes aquela raiva que a gente emite, aqueles maus pensamentos, eles mais vão atingir a gente mesmo do que a pessoa que eu estou direcionando aquele pensamento. Eu sempre penso da seguinte forma: se aquela pessoa que eu estou ali com muita raiva, que eu acho que é meu inimigo, se ele for um pouco mais iluminado que eu, mais temente aos ensinamentos, não no sentido de castigo, mas na sua melhora, vai bater e vai voltar a minha energia, vai voltar com uma carga muito mais pesada para mim. Então essa influência é diária, não só nos nossos sonhos, né?
não só na mesa mediúnica, que a gente sente a intuição, a aproximaçãozinha do irmãozinho. Eles estão aqui, né? Nós estamos aqui 5 pessoas, mas com certeza esse salão está lotado de pessoas. A questão 464. Como distinguir se o pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Examinar os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Dificilmente eu acredito que um amigo fiel e sincero, iluminado, vai ficar, vai lá e pega, vai lá e faz isso, vai lá e se vinga, né? Vai lá e castiga, vai lá e pune. Não, ele vai nos dizer, perdoa, releva, ser paciente, ser benevolente, olha a tua imperfeição para cobrar dos outros. E às vezes a gente não faz essa leitura de pensamento, né? Que a gente está ali naquele momento, absorvendo todas essas ideias, né? Vibrando de acordo com aquilo que eu estou pensando, atraindo as coisas boas ou não, porque assim, os bons pensamentos a gente sabe, traz coisas boas, traz alegria, traz bem-estar, né? Contagia as pessoas, a alegria, a felicidade, o contentamento, o bom tratar das pessoas. Então, quando a gente é mal educado, revoltado, grosseiro, tipo assim, nossa, pessoa antipática, insuportável. Né? Então, a gente precisa de aprender a gente mesmo a fazer essa reflexão, igual eu fiquei pensando ontem, né? Isso que eu posso apontar, assim, machei. Mas com certeza eu terei, porque eu não sou perfeita, né? Isso eu não saiba hoje, mas eu devo ter de outras épocas. A questão 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Simplesmente para nos fazer sofrer tudo aquilo que eles acham que a gente quiser sofrer. Acham não, porque de repente a gente fez mesmo. Então eles não têm ainda o conhecimento, o devido esclarecimento. Então está ali, de repente, na figura de inimigo da gente, para ele, a gente é inimigo até a eternidade, por não ter esse entendimento. Mas como a gente viu na leitura do Evangelho, ninguém é imperfeito para todo sempre, ninguém é mal para todo sempre. Em algum momento da nossa vida, os bons ensinamentos, as boas lições, os bons pensamentos e as orações e a maravilhosa oportunidade de reencarnação vai fazer com que esse espírito, que hoje se acha mineiro de todo mundo, que é muito malvado, até consigo mesmo, sem ter conhecimento, que ele também vai se melhorar, né? 465A. Isso lhe diminui o sofrimento? Tá ali, ó, muita raiva de Dona Maria, tô ficando, ela vai me pagar, né? Vai ser castigada, eu vou esperar ela aqui. Vai aliviar ali o sofrimento dele? Não, mas ele não tem esse entendimento. É igual a pessoa quando está enraizada pelo ódio, está revoltada, ela fica cega, ela não consegue raciocinar, não consegue ver a luz, não consegue ver a alternativa, né? Assim, que não seja aquilo de vingança, eu quero justiça, eu quero justiça. O mal sabe a gente que a justiça, o juiz, nós somos nós mesmos, né? Que no tempo certo, cada um de nós, a sua consciência, os atos bons que eu fiz, eu vou ter conhecimento. Todas as injustiças, as críticas grosseiras que danificam a pessoa, eu também vou ter conhecimento. Então eu mesmo, a minha consciência será a minha juíza, né? O meu juiz. E esses irmãozinhos que fazem isso, o fazem para fazer a gente sofrer igual e por não ter entendimento, né? De uma forma de pensar diferente, ainda não vibram a energia do amor. Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Por que será que Deus permite que os nossos inimigos invisíveis aos nossos olhos nos incite a fazer o mal, a errar? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Nossa missão é a de
te pôr no bom caminho. Quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas, é o que a gente acabou de falar agora, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de cometer. Às vezes a pessoa erra, né? Vai lá, tira de alguém, faz uma coisa assim, fiquei cego, não vi. Fica mesmo. Eu creio que a pessoa perde a razão. Deixa-se influenciar, né, pelos seus maus instintos que a gente ainda cultiva, aliado às forças que querem o nosso erro, né? Aí a gente fica cego, a gente comete atos, depois fala, poxa, eu não pensei, eu não vi. É comum a gente ver em alguns depoimentos as pessoas falando, eu não vi, fiquei cego, quando eu vi o cardiacação, quando eu vi o batismo, quando eu vi o. Né? Então é uma reação instantânea de algumas pessoas e outras vão cultivando aquilo, né? Ao longo da sua vida, daquela simples cabeça que você acredita que você tenha, você vai ali vibrando, pensando, planejando, até que chega um momento que você comete o erro, você comete o ato. E depois há uma longa caminhada, né? Para a gente se redimir, para a gente apagar não vai, mas tentar vibrar bem e voltar ao caminho da luz, né? Voltar a trilhar a própria estrela, que é para que a gente sofre um pouco mais moralmente. A questão 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que os incitam ao mal? Será que a gente consegue se afastar daqueles inimigos invisíveis, né, que a gente tem? Como é que a gente faz? Se ele está lá e não consigo ver, ele está me vendo, está aqui, mas muitos de nós não têm essa evidência de ver, está ali, criatura, muita raiva, muito raiva, né? E eu não estou vendo, mas ele está me vendo. Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Está vindo ali uma enxurrada de pensamento. Nossa, hoje eu vou poder voltar com a vida, com tudo, com a família. Não é legal o botãozinho rápido, não. Mas assim, é um trabalhinho que a gente vai tendo ao longo do dia, tentando na oração, numa leitura educativa. A gente vai se desligando, vai afastando e vai dando oportunidade para novos pensamentos, para que os irmãos que nos incluem ao bem possam estar emitindo ondas magnéticas que sejam benéficas para a nossa saúde. Então é um saber lidar com o dia a dia, é um saber lidar com os problemas que acontecem à nossa volta. De repente, por uma atitude que eu tive impensada, estou ali arrumando um futuro inimigo para uma outra vida. Ela pode estar ali muito magoada, não me perdoar. Porque o perdão é algo que a gente ainda não consegue fazer 100%, que a gente ainda fica, às vezes, dias, horas remoendo, né? E volta à pátria espiritual daquele resquício de imperfeição. Porque se a gente voltasse para a pátria espiritual totalmente bom, a gente não ia para escalas, né? A gente vai direto. A morada boa lá em cima, na luminosidade total, onde só o amor brilhasse, né? Reinasse. Mas não, a gente passa por um trajeto de continuar a nossa essência e aos poucos a gente vai desapegando, se modificando, né? E nascendo e renascendo para se purificar. O espírito cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? O que queres que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo, não obstante, espreita o momento favorável como um gato espreita o rato. A casteia agora, opa, está ali na oração, está cheia de coisa boa ali em volta dela, eu vou dar uma afastadinha aqui, ficar olhando de longe. Se ela voltar e correr nos erros, eu me aproximo de novo. Então eu não me desliguei totalmente ainda dessa corrente magnética que não é boa. Eu imagino assim, quando a gente está bem, na paz, no amor, eu sempre imagino um fiozinho de luz transparente, uma barreira magnética que me protege. Eu acho que a gente está muito revoltada, essa luzinha se apaga, né? E dá lugar ali a uma luz um pouco mais opaca, mais sem brilho, onde a gente vai atrair
espirituais. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Além dos bons pensamentos, das boas leituras, né? Não é estar aqui na casa espírita que vai fazer eles afastar de mim se eu não mudar atitudes. Eu posso estar em qualquer igreja, aqui eu estou ótima, saio daqui outra pessoa, lembrando do mal. Né? Então, estar dentro de um templo religioso, qualquer que seja, não vai afastá-los. Né? A gente precisa mudar atitudes, né? De vida. Então aqui diz os espíritos, fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Controle. Guardai-vos de escutar a sugestão dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões, porque eles atacam a vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fé, Senhor, livre de todos os males dessa vida. A gente precisa, Senhor, não me deixe, faça com que eu tenha coragem, força, perseverança para não errar de novo. Errei ontem, vi que não foi bom. Eu preciso ter coragem. É coragem para agir. Não é só força, não. Coragem mesmo de assumir os erros. Para fazer um novo recomeço, né? A 470 já está na hora aqui. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer. Se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus não pode deixá-lo fazer para nos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós repeli-lo. Já pensou se Deus fala assim, vai lá esterilizar essa pessoa até ela desencarnar? Não, mas Deus não castiga. Ele nos ensinou a lição do amor, do respeito e não o castigo. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física, é quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tiveste com os espíritos ou de relações que tiveste com ele durante o sono. O tempo já deu, vai. Vou ler mais um. Tão bom esse estudo, né? Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias. Eles aproveitam as circunstâncias, mas constantemente, frequentemente, eles a provocam, né? Empurrando sem perceber. A gente não percebe que está sendo empurrado, que está sendo guiado, né? E às vezes a gente, é a missão, a gente deixa se influenciar facilmente. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram dinheiro ali. Mas se eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto os outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono, acontece o mesmo com todas as outras tentações. Então a gente tem as nossas boas, né, as nossas oportunidades, o nosso livre-arbítrio. Vou pegar, vou esconder no meu bolso, ou vou pegar, vou procurar, vou devolver, né? São opções nossas. Só assim, o inimigo, antes dos outros inimigos, né? Remedinhos. A boa conduta, o autoconhecimento, que é a nossa melhora. A gente nem fala muito de reforma. Reformar o quê? O meu corpo? Mudar a minha atitude, né? Mudar a minha maneira de pensar e de ser. E o tempo? Precisar mudar o tempo ao tempo. Muitas vezes, o que estamos passando, precisamos de fato passar. Por determinado tempo, teremos que aprender a esperar. Cultivar a oração, praticar a caridade, do bem, do olhar, do outro. E o perdão. Passou, não vou falar de lá. Então, assim, essa reflexão de hoje, dos inimigos invisíveis, dos inimigos que nós temos
besteira, pode suscitar no outro sentimentos que não são bons, porque essa pessoa vai cultivar isso ali e no futuro, com certeza, ela vai tentar me devolver que não seja nessa vida, ou que depois que ela já passar para o espiritual, ela pode continuar nesse sentimento. Então, a boa conduta nossa é viver que é o caminho. Então, vamos novamente agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos por isso da tarde. Nos colocamos a Ti que a gente possa ter coragem, que a gente possa ser perseverante, que a gente não desista de lutar pelos nossos ideais, pelo bem, pela prática da caridade, da fraternidade, do amor. Nós saudamos, Senhor, conduzir esse agir a todas as pessoas que têm encontrado conosco,